A medalha de honra ao mérito jurídico foi entregue numa cerimônia em São Paulo pelo Fórum das Américas e o Global Council of Sustainability and Marketing a 23 personalidades que se destacaram em 2023. Uma delas foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Questionado por jornalistas, ele defendeu a PEC que limita decisões individuais nos tribunais e acrescentou que o judiciário brasileiro pode ser aprimorado também por outros projetos de lei que estão sendo analisados no Senado. Uma lei feita por dois outros poderes não pode ser revista por o ato de um único juiz, por um único ministro. Ela pode ser revista por inconstitucionalidade pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre a constitucionalidade ou não de uma lei, mas não pode ser um ato isolado. É essa a razão de ser da proposta de emenda à Constituição. Se avaliar o mérito dela, eu quero crer que a grande maioria que se aprofundar nisso e saber das consequências dela vai ser favorável a essa proposta de emenda à Constituição. Outra mudança possível, que já há uma proposta de emenda à Constituição nesse sentido, é a questão do mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal com a elevação da idade mínima de ingresso. Hoje são 35 anos, poderia se elevar essa idade mínima e fixar um mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso está numa proposta de emenda à Constituição na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E eu considero que, assim como outros tantos países do mundo adotam essa sistemática, pode ser também uma sistemática muito positiva para o Brasil. Mas essa é uma manifestação minha que não vincula o colegiado do Senado Federal, que evidentemente no momento oportuno vai apreciar essa questão do mandato de ministro supremo. E uma outra matéria que eu considero também muito apropriada é nós discutirmos a questão do acesso ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é a corte maior, é a guardiã da Constituição. Ela deve se dedicar a examinar as grandes questões nacionais. Ela não pode ser um tribunal simplesmente de revisão de uma nova instância daqueles que estão insatisfeitos com a decisão do STJ ou de um tribunal de justiça. Por isso, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, especialmente para o controle de constitucionalidade, deve ser um acesso mais restrito. Não pode, numa discussão política no Congresso Nacional, é aprovada uma lei com ampla maioria. Aquela maioria expressada por vezes por partido que tem pouca representação política no parlamento, ingressarem no Supremo como se o Supremo fosse uma última instância da discussão política do Congresso Nacional. Então, esse filtro de acesso ao Supremo, para que o Supremo possa ser provocado a decidir nas questões maiores e que haja uma melhor legitimidade para ingressar no Supremo, eu acho que é uma evolução também muito positiva para o sistema de justiça do país. O presidente do Senado disse também que o Congresso está aberto ao diálogo com o governo para alternativas, mas que o veto ao projeto que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia pode gerar insegurança jurídica e até demissões. A questão da desoneração da folha de pagamento, ela tem uma razão de ser. Ela não é pura e simplesmente um benefício ao acaso. O país precisa gerar emprego, as empresas que geram muito emprego precisam sobreviver. O impacto previdenciário e de custo dessa oneração na folha de pagamento, uma vez reduzido, gera empregabilidade, ao menos evita o desemprego. Então há uma razão de ser de bom mérito do programa de desoneração. O problema é que a desoneração ela tem um prazo até 31 de dezembro, nós precisamos decidir se prorrogamos ou não, gerará uma instabilidade, uma insegurança jurídica muito grande nessas empresas que podem, com a não prorrogação, ter uma demissão muito significativa e nós estamos numa atuada muito positiva no Brasil. Eu quero cumprimentar o governo federal pela atuada da redução do desemprego no nosso país. Então acho que é uma medida que vai de encontro a essa lógica da gente querer reduzir o desemprego.